Quando analisamos a história política das eleições no Brasil, nós podemos ver vários períodos de muitos embates e de até certa violência, que nós tivemos aí nos anos 30, antes disso. Mas com o processo de redemocratização dos anos 80, nós conseguimos chegar até as eleições de 2014, um processo também de disputas, mas no campo das ideias. Nós tínhamos propostas de vários candidatos no sentido de que buscavam apontar caminhos para o desenvolvimento do país e para todas as dificuldades que o país enfrentava e que a maioria delas ainda segue enfrentando. Só que a partir da eleição de 2018 até a eleição de 2022, nós tivemos uma mudança. E não podemos desconhecer toda a influência que teve as redes sociais nesse processo todo. Mas alguns analistas chegam a afirmar, e não estão, a meu ver, totalmente errados, que, por exemplo, a eleição de 2022 ainda não acabou. Porque nós temos, neste ano que passou e no que iniciou agora, ainda vários episódios e vários movimentos que trazem à tona o que aconteceu em 2022. Tentando colocar luz, num aspecto mais determinado e, digamos assim, com qualidade científica, o jornalista Thomas Trauman e o cientista político Felipe Nunes lançaram um livro recentemente com o sugestivo título de Biografia do Abismo. E isso traz, nas suas páginas, várias pesquisas e vários estudos que foram feitos antes das eleições, durante as eleições e após as eleições, com um foco muito grande nas eleições de 2022. E ali nós encontramos verdadeiras pérolas no sentido da opinião pública e da opinião das pessoas e de liderança de vários segmentos sobre o que aconteceu e sobre o que está acontecendo. E esses autores, eles cunharam um conceito que ele é novo em termos políticos, que se chama calcificação política. O que seria isso? É um passo adiante da polarização política, que todos nós nos acostumamos. O Rio Grande do Sul, por exemplo, é um estado onde a polarização é muito expressiva, começar pelo futebol. Mas a calcificação política, segundo esses autores, é a demonstração de uma rigidez de posição das pessoas de um grupo em relação ao outro. Não há, digamos, acordos, não há mudanças. E o que nós vimos é que isso transbordou para a sociedade. De que forma? Nas relações do cotidiano. Então houve interrupção de amizades antigas, problemas familiares, no sentido de evitar contatos, enfim. E isso tudo fez com que tivéssemos um quadro bem preocupante. E que, segundo esses autores, e acho que até já há uma certa unanimidade, a mudança disso não é um processo fácil nem muito rápido. Porque nós, em seguida, teremos este ano já as eleições e, em seguida, outras eleições, e o que a gente vê ainda está muito cristalizado. Então, calcificado realmente todas essas posições. O que antes nós tínhamos, digamos, as questões políticas eram vistas como questões entre adversários, hoje são inimigos, e cada um no seu campo, e cada um do seu jeito. A reconstrução do país, nesse sentido, ela é o grande desafio que nós temos hoje. Porque se nós persistirmos com esses dois campos, digamos assim, tão fortes nas suas convicções, sem abertura nenhuma, e a gente não vê das lideranças e de atores principais desse processo nenhuma mudança, pelo contrário, a gente só encontra e vê e percebe que há, digamos, até uma busca de favorecimento dessa situação, e não o contrário. O país vai continuar convivendo com esse trauma todo e não vai chegar a lugar nenhum. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, nós temos que buscar dentro dos parâmetros democráticos, que é o que o livro propõe.
né? E que são esses autores que propõem e que eu acho que é por aí mesmo. Nós não podemos fugir. O remédio passa sempre por democracia e mais democracia. Mas isso tem que estar no conjunto das atitudes de todos os poderes do Estado, e não só deste ou daquele poder ou do cidadão comum. A estrutura do Estado, né, em as suas diferentes instituições, seus diferentes órgãos, tem que todos caminharem na busca desse, digamos, dessa quebra desse gelo que foi construído aí durante um período longo e que a gente gostaria que isso fosse modificado. Que houvesse, fundamentalmente, né, uma coerência no sentido do respeito às diversidades, o respeito às posições contrárias, uma tolerância com as pessoas que pensam diferente. O que, lamentavelmente, neste momento no nosso país não está acontecendo. E isso causa danos para toda a sociedade e faz com que o país não se desenvolva como nós necessitamos e como nós merecemos.